Rádio Colmeia, Francisco Beltrão, Paraná, 1600 kHz, 100 watts de potência. Há quanto tempo esse tipo de som faz parte da sua vida? Pois é, os meios de comunicação estão presentes no dia a dia de todas as pessoas, independente de classe, cor ou credo. Eles são, acima de tudo, democráticos. Aqui em Francisco Beltrão, a imprensa também construiu a sua trajetória, do analógico ao digital, mas sempre através das mãos da nossa gente. Eu entrei no rádio em 1958, eu tinha 14 anos de idade. Era a Rádio Colmeia, que passou a trabalhar em Francisco Beltrão no ano de 1955. Era o único meio de comunicação que existia em Francisco Beltrão. E o gerente da emissora era Romeu Lauro Verlan. Eu que comecei trabalhando como sonoplasta com 14 anos de idade, depois fui passando para outros setores da emissora. No início não existia o gravador. Então a maioria das notícias captava do jornal. E o jornal chegava com um dia de atraso. Daí, para resolver esse problema, nós ouvíamos as rádios Guaíba e Gaúcha, ouvia e anotava. Formatava toda aquela notícia para transmitir. E os ouvintes até ficavam estranhando, mas como a notícia saiu agora na Guaíba, saiu na Gaúcha e já está saindo aqui em Francisco Beltrão. E um outro detalhe, a rádio tinha alguns horários para trabalhar, porque também não existia uma energia elétrica assim, bem estabilizada. E a própria rádio tinha um gerador na torre de transmissões. Eu fiz um curso de eletrotécnica em Pato Branco e, na época, em 1954, foi instalada a Rádio Colmeia de Pato Branco. E o Domingos Bertagnoli, meu prezado amigo de saudosa memória, ele era radiotécnico, trabalhava na Dresch e consertava a geladeira. Um dia ele chegou lá na oficina e disse, ele me chamou de Polaco, Polaco, vamos comprar uma rádio lá de Marrecas? A rádio está para fechar. O Dr. Walter, que é um dos proprietários lá, brigou com o Ney Braga, e o Ney Braga, que era o governo militar da época, está querendo fechar a rádio. Vamos dar uma olhada lá. E viemos aqui, conversamos com o Dr. Walter, eu, o Domingos Bertagnoli e o seu Carlos Vidal da Silva. Fizemos o contrato para assumir dia 2 de fevereiro de 1965. O primeiro período, eu fiquei até assustado, porque nós assumimos um compromisso de 2 milhões na época, assinamos promissória e demos uma entrada no valor da rádio de 60 milhões. E a rádio, quando nós pegamos a contabilidade, meu Deus do céu, a rádio faturava 1.700 e pouco. E nós tínhamos funcionário para pagar e tinha a prestação da rádio para pagar. Na época, nós quase pagávamos o pessoal com os avisos e os convites para festa e baile. O pessoal vinha para a cidade, vinha para eu internar ou consultar com o médico daqui. A primeira coisa que ele vinha na rádio fazer, eu quero avisar a família que eu fiz boa viagem e já internei a mulher, o filho, já consultei e à tarde volto para casa. A experiência já vai para 32 anos, né? E foi através da Gincana da Independência, na verdade, que é a minha história que eu ter entrado aqui no Grupo Educadora, né? E eles estavam em busca de uma voz diferente para poder lançar a Gincana da Independência na época, em 1992. E aí a gente veio gravar, marcou, e foi uma chamadinha, uma gravação mais lenta na época. Aí eles falaram que queriam algo mais para cima, daí eu pensei, do meu jeito, né?
Aí eles falaram, criar algo mais alegre, para chamar bem no impulso, bem no ritmo. Aí eu gravei da minha maneira de ser. Aí chamou muita atenção, destacou bastante pela questão da gincana. Daí o diretor, na época do grupo, estava apoiando, né? E aí o pessoal, os clientes da emissora começaram a ligar na rádio pedindo a voz do comercial deles que fosse com a guria, menina que gravava da gincana. Aí eles pensaram, vamos colocar ela também para transmitir a gincana. Mas assim, eu não tinha experiência de nada, só fui na vontade, aquela vontade, né? E foi que a gincana aconteceu em setembro, e dia 28 de outubro eu fui contratada para trabalhar aqui no Grupo Educador. Então, o rádio antigamente ele tinha mais magia, né? As pessoas ouviam, idealizavam, né, um locutor, criavam uma imagem, né, um personagem do locutor, e até a gente tem algumas histórias, né, das pessoas que chegavam na rádio para conhecer os locutores e olhavam para o locutor umas 3, 4 vezes e diziam, mas é você mesmo? A minha imagem era outra, você era mais alto, você era mais velho. Hoje, com a imagem, com as lives, né, o ouvinte já assiste a gente, já reconhece a gente na rua. Tinha a mesa, né, mas eram toca-discos, era o sistema DJ mesmo, né? Eram cartucheiras, que tinham os cartuchos, cada comercial tinha um cartucho, era montado, trazido, e tinha as 2 cartucheiras, os toca-discos e aquelas pilhas, né, de cartuchos de cada comercial, assim. Aí a gente tinha que falar, já deixar posicionado a música ali, né, na rotação, que a hora que eu anunciava, entrava bem certinho no ar, né. Claro que muitas vezes entravam, né, mas a maioria das vezes, então, era mais mágico, era mais rádio mesmo. A partir de 94, nós tivemos a mudança aqui na nossa emissora do vinil para o CD. Até então nós tínhamos vinil e começou a chegar os CDs e foi uma coisa bem legal porque a qualidade era outra, né? Foi uma mudança muito radical. Logo após o CD, que durou alguns anos, esse CD não era possível gravar nele. Então eram CDs, claro, todos originais, mas que você tinha aquela limitação de música. Aí apareceu o MD, que era uma outra tecnologia em que você poderia gravar as músicas nesse MD, que seria um mini CD, um mini disc. Só que não durou por muito tempo, porque aí surgiu o MP3, que todo mundo conhece. E a partir do MP3, a rádio começou a ser digitalizada, né? Então a gente começou a ter os programas de computador, enfim, e ficou muito mais fácil, né? Porque eu digo que na época do vinil, tu nem no banheiro conseguia ir, porque tu tinha muita coisa para tocar, né? Muita gente não sabe o DJ, né? Que chamam o disc jockey, né? O piloto de disco. Então, os primeiros DJs eram de rádio mesmo, que ficava pilotando aí os discos. Hoje, com a tecnologia, a gente pouco faz, né? É só você tem quase tudo na mão, trabalha pouco não, você tem que estar pesquisando, tem que estar sabendo o que está tocando no mundo, mas essa parte aí foi sensacional, né? Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro. Faroeste Caboclo é música de ir no banheiro, todo radialista sabe disso, né? O cara queria ir no banheiro, ele tocava Faroeste Caboclo, que é uma música que tem 9 minutos, né? Então dava tempo de sobra de ir no banheiro e voltar, é uma realidade isso aí. A ideia de ter uma emissora de rádio em Francisco Beltrão, ela parte do sonho, do propósito do Dom Agostinho, porque já tínhamos 2 emissoras de rádio em Palmas, a Clube, que era no AM, e a Horizonte no FM. Em 2008, ela passa a operar, né, a data símbolo é 15 de agosto, né, de 2008, com uma proposta inovadora, né, de uma emissora de rádio com uma segmentação bastante forte no jornalismo, né, no FM, que não era muito comum, né, nesse período, principalmente nas cidades mais de interior, a não ser as grandes emissoras de rádio. O nosso processo de digitalização da Rádio Onda Sul, ou de entrada forte nos meios digitais, ele começa em 2019. A gente tinha basicamente, no início, 2 desafios. O primeiro desafio que a gente tinha era fazer com que os profissionais se adaptassem a essa linguagem
e a gente entendeu que precisava de um novo formato, de algo diferente a ser levado pela internet. A Rádio Onda Sul ela sempre teve essa pegada de trazer um novo. Prova disso foi que foi uma das primeiras emissoras da região a no FM levar um conteúdo mais informativo, esportivo, informações do contexto religioso também para a nossa audiência. E como ouvinte da Rádio Onda Sul já sempre esperava que essas novidades acontecessem no ar e já estava acostumado com um passo a mais à frente da Rádio Onda Sul, a gente entendia que a partir dali, de 2019, quando a gente começou a pensar de uma maneira mais digital, a gente precisava também entregar conteúdo pela internet. Então a gente pode falar a partir de 2019, 2020, que a própria realidade com o advento da internet, as muitas plataformas, fez com que a gente também pudesse se antenar a isso e aos poucos irmos pisando nesse mundo do digital. E aí nós vimos o nascimento do próprio streaming, né, em que todas as emissoras acabam tendo um canal de streaming para vincular pela internet. Aqui no Paraná mesmo, as emissoras demoraram muito, e a nível de Brasil, demoraram muito para conseguir fazer essa geração de conteúdo. Muito também pelo preconceito. A maioria das direções das emissoras de rádio, até então, tinham aquela ideia de que, bom, se eu fortalecer o meu conteúdo na internet, eu vou perder o ouvinte no rádio. A gente chegou a imaginar dessa maneira e por isso que a gente tentou construir uma linguagem diferente, um conteúdo diferente sobre o mesmo assunto, que fosse ser disponibilizado para os nossos ouvintes na internet. Então, a rádio comunitária, ela começou a ter a documentação dela, então, liberada pelo Ministério das Comunicações, e foi no ano de 2001. E no ano de 2003 foi quando ela foi, então, instalada. Ela foi instalada, deu a legalidade para que ela tivesse, então, todo o processo de instalação e para que ela fosse ao ar. Então, foi por volta de maio de 2003, a rádio comunitária foi ao ar aqui na nossa cidade, com a frequência que foi liberada, então, para as rádios comunitárias através do Ministério das Comunicações. Entrando no ar em 2003, e a gente tem aí um tempo de 21 anos, então, de história da Associação Rádio Comunitária Anauim. O grito de gol, a troca de energias com a torcida, as transformações e as dificuldades técnicas. Esporte e comunicação sempre tiveram uma forte relação em Francisco Beltrão. Uma trajetória que ilustra muito bem a passagem das décadas e os laços com os seus personagens que, juntos ao público, uniram duas paixões populares. A gente narrava de tudo, né? Muito campeonato de futebol suíço, o esporte local, a gente transmitia até, tinha muito kart na época, o kart era muito forte em Beltrão, a gente transmitia as corridas de kart. Eu me lembro até do meu primeiro jogo, foi num jogo de futebol suíço e não havia cabine, né? Eu estava no mesmo nível dos jogadores, então é muito ruim você transmitir assim, porque a cabine geralmente ela fica bem no alto para você ter uma visão legal, né, de tudo que está acontecendo na praça esportiva. Mas não foi esse o problema. O problema foi que durante o jogo teve um ataque de formigas, né? A gente estava na grama e tal, as formigas começaram a atacar, morder, ou seja, foi difícil de suportar, mas enfim, faz parte daquele início, né? Telefone, no início da rádio não existia telefone. Depois, quando o município criou um serviço autônomo de telefones, então nós transmitimos jogos do Estádio da União, naquele tempo nem era chamado de anilado, transmitimos jogos puxando um fio de uma casa que estava próxima do estádio, e a gente ligava o telefone para fazer uso do próprio telefone. Hoje dá para dizer que é uma maravilha, né? Até porque todas as competições você tem em vídeo, né? Isso quer dizer que quando a equipe joga fora, você não precisa viajar. Mas aquele início lá, eu posso dizer, eu não sei exatamente quanto, mas a gente fazia milhares de quilômetros por ano, né? Rodados e tal, porque as competições são o ano todo. A partir de um certo momento começou o futebol e o futsal também. Aí as viagens duplicaram. Então era muito mais difícil. Você tinha que fazer pedido de linha, primeiro para Telepar ainda, depois para Oi.
organizar toda a viagem, era uma despesa enorme, né, para você se manter, o risco da estrada. Hoje está muito mais fácil porque quando o jogo, claro, é maravilhoso você transmitir na praça esportiva, sentindo o calor da torcida, estando ao vivo. Mas quando o jogo é fora, você tem tudo em vídeo hoje. Então você faz no estúdio, é mais tranquilo, as despesas diminuem, o risco diminui também. Então hoje a tecnologia que aconteceu, as possibilidades que você tem hoje são bem melhores do que naquela época do passado. Aqui no Parque Alvorada, por exemplo, era o campo da antena. Tinha o campo da antena aqui antigamente, há muitos anos atrás, nós transmitíamos logo aqui. Mas a gente transmitia com uma unidade móvel da rádio, né? Sem necessidade de instalar linha. Agora, em muitos locais, a gente tinha que puxar fio. Era uma... No interior, quando ia transmitir Campeonato Varziano, você tinha que puxar um fio, às vezes 200, 300 metros, passando no meio do mato, por dentro de rio, do riacho, né? Os veículos impressos remetem a alguns dos momentos da origem da comunicação, com transformações emblemáticas ao longo do tempo e legados perpetuados em páginas de papel. Desde o pioneiro Tribuna do Sudoeste, em 1968, passando pelo Jornal do Iguaçu e Folha do Sudoeste, ambos de 1977. O jornal em Beltrão iniciou junto com a Expobel, no ano de 1967, que foi a primeira Expobel, a segunda foi em 69. Então, não existia jornal. Daí, prefeito e coordenadores da Expobel trouxeram o jornalista Luiz Aldori Neves Fernandes. Ele veio do Rio Grande do Sul, de Erechim, para fazer uma edição especial de um jornal mostrando a Expobel. Até que em 1989 surge o Jornal de Beltrão, que entre o impresso e o digital se consolidou como um dos maiores veículos da região. E ainda no meio deste caminho, na década de 90, Francisco Beltrão contou com o primeiro jornal de circulação diária até aquele momento, o Diário do Sudoeste. Em meio a tudo isso e a passagem do tempo, alguns ficaram pelo caminho e outros progrediram e evoluíram, mas sempre com os registros marcados na história. Eu vim para Beltrão em 79 como assessor regional de comunicação, mas eu já tinha experiência dos jornais de Curitiba, jornais diários, e junto com outros colegas daqui da imprensa, a gente falava sempre que tinha necessidade de pôr um jornal com mais altura do que a população esperava. E nós tivemos uma experiência também com representação de jornais da capital aqui, mas depois os jornais pararam, mas a ideia persistiu. Aí depois de várias tentativas nós começamos em 89 o Jornal de Beltrão. Nós começamos contratando uma secretária, duas pessoas para fazer a montagem do jornal e um vendedor, e os demais nós éramos colaboradores do jornal. A gente, fotografia, por exemplo, nós mesmos pagávamos do bolso, né? Nos primeiros tempos foi assim. E daí, como era feita digamos assim, a formatação do jornal? Dentro das próprias instalações existia tipo uma prateleira com umas caixinhas, e em cada caixinha dessas aí tinha as letras minúsculas e maiúsculas. E daí tinha a pessoa, o técnico, o gráfico, que ia formando as palavras. E se o jornal quisesse colocar uma fotografia de uma pessoa, de uma autoridade, tinha que mandar uma foto para Curitiba. Essa foto era enviada através da empresa Reunidas, e lá em Curitiba eles faziam um clichê numa peça de alumínio. Naquele tempo era tudo preto e branco. Cores nós começamos mesmo depois da criação da SA, vez por outra se fazia porque era uma máquina limitada. E começamos a fazer cores mesmo, direto, foi a partir de 2007, quando nós compramos uma rotativa em cores. A primeira era só preto e branco, aí que a gente passou a fazer sempre colorido. E a vida ganhou imagem. Com a chegada da TV à nossa cidade, a programação local teve mais espaço e valorização, mostrando o rosto da nossa gente, nossa história e nosso desenvolvimento. Uma nova etapa que foi fruto de muita luta e espírito beltronense.
Estas são as primeiras imagens da TV Beltrão, Canal 13, a sua nova emissora de televisão. A ideia surgiu do fato de que Francisco Beltrão ainda não tinha uma emissora de televisão. E me incomodava, como bom beltronense, me incomodava o fato de que cidades aí, até próximas a Francisco Beltrão, de menor porte do que Francisco Beltrão, inclusive, já tinham emissoras de televisão e Francisco Beltrão não tinha. Aí me surgiu a ideia, eu conversei um dia com o João da Cruz, o João me indicou um engenheiro, Marcos Alberti, lá de Curitiba, e tocamos o projeto em diante. Enfim, foi uma soma política aí para que essa emissora saísse. É um processo longo e demorado, com muita burocracia, até a assinatura do contrato. Aí, na assinatura do contrato, eu fui a Brasília, assinei o contrato, achei que ia sair de lá com o contrato assinado, mas foi mais um ano para que o Ministério assinasse o contrato com nós. Eu lembro que os nossos programas era tudo gravado. Nós gravava ele, até o próprio jornalismo nos primeiros dias, a gente gravava ele um dia para ir no outro. Certo? Todo o início, né? A gente até brincava. Um calor medonho, e eu, Leandro Souza, gravar no domingo à tarde. Aí ele de terno, né? Ele de terno, daqui era o calção do São Paulo, o torcedor do São Paulo, né? Estava o Leandro com calção e aqui era o terno e tal, mas era só aquele enquadramento pequeno, era um estúdio pequeno. Então tudo isso aí foi história da época, divertido, né? E jornalismo gravado, programas de entrevista, tudo gravado. Hoje não, hoje nós temos uma estrutura do jornalismo ao vivo, é claro, né? E outros programas também, né? Tudo ao vivo. O Miss Francisco Beltrão 2007. É a beleza da mulher beltronense na tela da TV Beltrão. Em 2018, nós migramos para o digital, conseguimos autorização junto ao Ministério das Comunicações e entramos no sistema digital, que já melhorou bastante, né, em termos de imagens, e tivemos que também comprar equipamentos novos, como transmissor e outros equipamentos para que a TV pudesse entrar no ar no sistema digital. Do analógico fomos evoluindo, até literalmente chegar ao digital. Mesmo com recursos ainda limitados, os portais de notícias invadiram o ambiente virtual. O primeiro foi apenas o ponto de partida para os demais que vieram na sequência, sempre inspirados pela veia tradicional da comunicação, mas agora com uma nova roupagem. Em 2010, minha esposa Solange Maciel aposentou como professora, como pedagoga, e diante da situação, comentando com um amigo o fato de ela ter aposentado, esse amigo sugeriu na época, por que você não cria um site? A partir daí tivemos um contato com a Jovelina da Silva, a Jo, que trabalhava no Sebrae na época, muito minha amiga, e da Solange também. A gente levou para ela a ideia. Ela trouxe um consultor do Sebrae de Cascavel, que já conhecia mais ou menos da área, e essa pessoa nos deu orientação, tanto para mim e para a Solange, como para o Jair Alieve. E ali a gente começou o site do Plantão Policial, que seria uma sequência do programa no rádio. E começamos aí a luta, fomos para a operacional mesmo, fizemos muito barro durante a madrugada, até porque começou a exigência de que o site ficasse atualizado cada vez mais, e foi ganhando um corpo, assim, desproporcional, que a gente não imaginava que chegasse. E quando nós alcançamos, nós não tivemos muito sucesso na mídia local aqui. Quando alcançamos o primeiro 1 milhão de visualizações mensais, ultrapassamos o 1 milhão de visualização, agências de publicidade de nível nacional nos procuraram para formar parcerias. E a gente já estava com um ano mais ou menos de site no ar, e essas agências sugeriram então que nós precisaríamos ampliar, sair só da linha policial, colocar outros conteúdos no site. E aí surgiu a ideia de mudar então para portal PP News, que é Plantão Policial News. Nós começamos a redigir as matérias no computador em 92, 3 anos depois de ter criado o jornal. Antes ninguém nem trabalhava com computador. E assim que veio essa opção de site, nós somos dos primeiros também, desde 98, que começamos a repassar as matérias e fomos intensificando. E o site sempre viveu, na verdade, com dependência do impresso. Até hoje ele tem bastante dependência, mas hoje já está mais por conta própria. Então ele foi crescendo com o tempo, e o conteúdo é o mesmo dos dois, tanto do impresso como
como do online. A gente viu crescendo os dois lados. E o futuro? O que vem pela frente? Até onde vamos chegar? Depois de décadas de transformações, os meios de comunicação nos surpreendem todos os dias, não apenas pelos novos formatos e maneiras de nos alcançar, mas principalmente por não deixarem pelo caminho a sua principal essência, fazer parte das nossas vidas. Amigos para todos os momentos e, acima de tudo, uma história nossa e que jamais pode ser esquecida. O rádio cada vez mais é o rádio. Quando saiu a televisão em 1954, veio aquela história que o rádio ia acabar. E o rádio não acabou de maneira alguma, e sim melhorou cada vez mais. E hoje o rádio mudou muito. Graças a Deus ele permanece forte, né? A população ouve muito o rádio, faz parte da vida hoje do brasileiro. Porque o ouvinte, ele gosta desse contato, né? O rádio ele tem vida longa, e eu brinco que às vezes tem pessoas que mandam no WhatsApp da rádio o link da música que ele poderia estar ouvindo, mas ele quer ouvir na rádio. Eu vejo assim, eu vejo com preocupação, porque na verdade hoje se você tem um celular na mão, você é repórter, né? Você pode fazer, e isso nem sempre contribui para a melhoria da qualidade. Há casos que a qualidade é boa, mas nem sempre. Então, eu vejo que ela se popularizou demais, ela diversificou demais, mas nem sempre isso representa melhoria de qualidade. Agora, a forma que as pessoas vão ler, se é no impresso, se é no online, seja como for, vai depender muito de atender o que as pessoas querem ler, né? Com a qualidade que elas precisam, com a credibilidade que elas querem. Acabamos ultrapassando o limite das ondas, né? Onde as ondas não chegam, através da internet a gente consegue atingir públicos, né, de outras realidades, ou seja, superando aquela dimensão territorial e avançando para muito mais longe.